Bom, irmãos, como vocês devem saber, nós estamos estudando o livro que é o livro de Colossenses, a carta, a epístola de Paulo aos Colossenses. Na semana passada vimos Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, e hoje estaremos estudando Colossenses capítulo 3 e 4. Em Colossenses 3 nós vemos um texto riquíssimo, no qual Paulo nos lembra da nossa união com Cristo glorificado. Em Colossenses 3, dos versículos 1 a 4, Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A grande lição que Paulo tem para nós é que nós devemos buscar as coisas de Deus. Paulo diz isso de forma bem clara: buscai as coisas lá do alto. E aqui ele faz eco às palavras de Jesus para nós, que estão em Mateus 6,33, que com certeza vocês devem conhecer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa grande lição hoje é buscar as coisas de Deus. Mas como nós buscamos as coisas de Deus? Paulo nos dá um direcionamento, ele nos dá um passo a passo. Logo nesses primeiros versos ele diz: buscai as coisas do alto, no versículo 1, e no segundo versículo diz: pensai nas coisas lá do alto. Para nós buscarmos a vontade de Deus e as coisas de Deus, precisamos pensar em Deus e naquilo que lhe é próprio. Nós precisamos deixar uma mente carnal e termos uma mente espiritual. Interessante que ele faz aqui o contraste com o capítulo 2, versículo 18, na qual ele fala: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Que nenhum de nós tenha uma mente carnal, mas devemos ter uma mente espiritual, sempre pensando nas coisas do alto. Interessante esse contraste, então, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, como ele diz no capítulo 3, versículo 2. Porque morrestes. Esse morrestes é algo muito forte. Paulo está lembrando: vocês não são mais como vocês eram. Há uma transformação completa, há uma morte para si mesmo. E isso faz eco ao versículo 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai às ordenanças. Não cabe mais viver, não cabe mais agir a partir de ordens, de preceitos. Cabe nós termos uma consciência de que morremos para nós e, portanto, vivemos para Jesus Cristo. Uma consciência que nos transforma de dentro para fora. Eu acho bem interessante a gente pensar aqui de como essa carta é prática. Essa carta ela é prática por quê? Porque assim como o pastor Vili, ele vem trazendo aqui toda essa ideia de pense naquilo que é do alto, pense naquilo que vem de Deus, nas coisas do céu. Ele vem em seguida e ele vem trabalhando aqui nessa carta toda uma ideia do quê? É eu pensando nas coisas que são do alto, mas como sou eu com Deus? Porque ele vai trabalhar muito isso. É esse Cristo que está vivendo em mim. E daí a gente pensa nisso. É uma carta prática, porque ela traz para nós vivermos uma vida com Cristo, mas em seguida ele vai falar como que sou eu no meu íntimo, e como sou eu em sociedade, e como sou eu no corpo cristão. Porque quando ele traz todos esses verbos de perdoar, de amar, que nós vamos trabalhar hoje, eu acho que uma proposta que a gente traz aqui são os desafios desta carta de Colossenses. Por isso que quando a gente pensa em Colossenses, tem algum versículo que chama a sua atenção? Será que a gente pensa direto naquela questão do sejam misericordiosos?
ou revistam-se do amor, tem alguma coisa que te traz à memória, que te chama para uma vida muito prática, né? Porque a proposta dessa carta é justamente essa. Você pensa nas coisas do alto, por quê? Porque ele está falando de um novo homem a partir de Cristo, né? É uma nova pessoa a partir de Cristo. E é através de Cristo. É toda a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que quando Joel fala, né, vai ser derramado sobre toda pessoa, seja homem, seja mulher. Em seguida a gente tem isso em Atos. E agora a gente vai ter isso aqui. É uma nova pessoa através de Cristo. Então, se você que está na internet tem alguma contribuição sobre essa questão prática dessa carta na sua vida, que você possa dizer, olha, é isso mesmo, hein? É isso mesmo que eu vivo e que eu pratico, compartilha aqui. Só gostaria, antes de dar bom dia a todos que estão aqui, mas também dar um oi para o pessoal da internet, né? Nós temos muitas pessoas aqui no Facebook, Pastor Nildo, Luzia, a Leandra, Priscila, Maria Edna, Lena, Fatinha, Maria Edna Marafigo. Então, nós temos muitas pessoas aí assistindo. Se você tem algo que você gostaria de destacar sobre essa vida prática que Colossenses nos ensina, manda para a gente que a gente compartilha aqui. Isso. Meu bom dia a todos também. Gostaria de dizer que você pode já começar a pensar quais são os benefícios de buscar as coisas de Deus, né? Quais são os benefícios que nós temos quando buscamos as coisas de Deus? Acho que é uma boa reflexão inicial. Você pode também participar pelo Facebook, pelo YouTube, respondendo essa pergunta. Na sua opinião, quais os benefícios de buscar as coisas de Deus? O nosso bom dia para Dona Leila, Dona Maria, Nazaré, Valmir, Jandira, Jô Saraiva, né, Annelise Cristina, nosso ministro Júnior que está aqui, mas está também conectado. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa lição nesta manhã. Amém. Enquanto você pensa, então, os benefícios de buscarmos as coisas de Deus, cabe, como a Cris nos falou, pensarmos na prática cristã. Paulo é muito prático. No capítulo 1, versículo 10, ele mostra o intuito dessa carta. Ele quer que os colossenses vivam a fim de quê? De ter uma vida de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa é a ideia da carta, uma consciência que transforma e cujo resultado são ações diferentes da nossa parte. Por isso que a partir do versículo 5 e diante do capítulo 3, nós vemos a primeira forma de buscarmos as coisas de Deus. E esta primeira forma é a santidade. Irmãos, hoje muitas vezes não se fala de santidade. Hoje, na nossa situação de contexto cultural, nós vemos muitas vezes a santidade não somente sendo ignorada, mas também desprezada. Muitas pessoas não têm valorizado a santidade, mas Paulo nos traz isso. Vejamos o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, o propósito de Paulo é trazer para algo prático. E aqui ele lista várias coisas que podem estar dentro de nós que nós precisamos eliminar. E ele traz uma lista de erros, de defeitos que nós temos dentro de nós relativos à sexualidade. Mas pastor, tem ali a avareza, o último avareza. Veja, no original o termo avareza é o termo desejar mais, é a cobiça. A cobiça também tem uma conotação sexual. Aqui são os vários pecados: a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e essa cobiça. São várias formas de deturpação de algo bom que Deus nos deu, que é a sexualidade. E o pecado é justamente isso. O pecado não é somente algo ruim, mas é uma deturpação, é uma transformação negativa de algo bom que Deus nos deu. E aqui ele lista 5 formas diferentes da deturpação da sexualidade, para que ninguém, olhando as palavras, tente usá-las em benefício próprio. Eu lembro, por exemplo, tempo atrás eu vi uma explicação sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, no qual Jesus fala sobre o pecado
dentre vários pecados, o pecado do adultério. E fala, aquele que olhar uma mulher com desejo pecaminoso e a desejar, já cometeu adultério. E eu lembro que uma explicação que alguém me trouxe tempo atrás foi dizer assim, não, o que Jesus queria dizer não é só o pensamento, é um plano. Então a pessoa adultera só quando ela planeja, ela realmente, né, pensa o dia, a hora, como vai adulterar. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o simples desejo e a maquinação, o pensamento já é um pecado. Muitas vezes nós tentamos fazer isso, nós olhamos o pecado pelo que a Bíblia apresenta e tentamos achar o quê? Um meio de escapar e continuar com o nosso pecado de estimação. Mas Paulo traz várias palavras aqui no grego, várias palavras relativas à deturpação da sexualidade, para ninguém dar desculpa, para ninguém olhar, não, para aí, prostituição, eu não vendo meu corpo. Eu posso não vender meu corpo, mas muitas vezes eu alimento pensamentos pecaminosos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e admitir que precisamos dia a dia morrer com Jesus Cristo. É um morrer que nós já temos, né? Nós já morremos, porque morrestes, versículo 3. Mas versículo 5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa mortificação da carne é uma ação dia a dia. Tem um comentário sobre esse texto aqui, que é de um dos grandes teólogos da era cristã, né, que é Agostinho, que a história diz que quando Agostinho ele então se converte, um dia ele estava andando na rua e uma de suas antigas namoradas o reconhece. E ele vai caminhando e essa namorada vai atrás dele, ele vai caminhando e a namorada vai atrás, né, vai correndo atrás. Chega uma hora que ela fala, Agostinho, sou eu. E ele olha para trás e diz, mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Então aqui, Paulo vem trabalhando essa ideia. A ideia do quê? Se fosses ressuscitado. O se fosses ressuscitado aqui, talvez uma tradução mais correta seria, já que foram ressuscitados, já que vocês têm uma nova vida, fazei morrer a velha, né? Fazei morrer a vossa natureza. Por isso que ele vai trazer aqui uma ideia que é muito conhecida nessa época e que hoje a gente também sabe, que é o quê? Troque as vestes. E é todo dia. Uma pessoa que não troca as vestes todo dia, ela fica suja. É despojai-vos. É o quê? Trabalhei o dia inteiro. No fim do dia, o que eu faço? Eu chego em casa, tomo um banho, troco uma roupa, e isso é diário. E eu preciso o quê? Eu preciso tirar essas vestes. Que é uma coisa que às vezes a gente pensa. A gente pensa o quê? Senhor, tira minha veste, me dá uma roupa limpa. Sendo que a roupa está no guarda-roupa e o chuveiro é só a gente entrar, pegar o sabonete e tomar banho. Esse negócio de trocar as vestes é interessante. Você chega no mecânico, por exemplo, você vê a roupa do mecânico, se ela está limpa ou se ela está suja. A roupa do mecânico pode até estar manchada de graxa, mas se ela estiver suja, o cheiro que ela exala é diferente de uma roupa manchada, porém limpa. Então, agora, a partir de hoje, vamos chegar no nosso mecânico e observar se a roupa foi trocada ou não. Mas o que me chama a atenção, pastor Vili, deixando a brincadeira à parte, meu mecânico está aqui, por isso que eu mexi com ele, o que me chama a atenção nessa questão, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é que morte e vida andam juntas. Morte e vida andam juntas. Por exemplo, nós estamos todos lutando contra o Covid-19, para que nós não morramos. Mas nós precisamos fazer com que o vírus morra, fazer com que o vírus vá embora. Quando a gente mete álcool gel é para matar qualquer possibilidade do vírus estar em nossas mãos. Morte e vida caminha sempre. A gente às vezes tem uma sensação de que morte é algo muito ruim. A minha morte pode ser algo muito ruim, a sua também. Mas morte e vida caminham juntas. Para que nós tivéssemos vida, Jesus morreu por nós.
A vida eterna é fruto de uma morte. A saúde, você tem um câncer, você não, né? Outra pessoa tem um câncer. O câncer começa a matar, a comer você. Nós temos que matar aquela célula cancerígena. A quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia é para tirar ou produzir a morte da célula que está comendo as outras células. E assim, pastor Vili, é a vida espiritual. Eu preciso fazer morrer a minha carnalidade, as inclinações da carne, a minha natureza terrena, a minha natureza, ela está viva dentro de mim. Eu preciso fazer morrer a natureza. E aí a Maricel faz um comentário aqui interessante. Ela diz assim, olha, me chama muita atenção Colossenses 3:23, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha, a mídia propaga coisas feitas para homens. A mídia propaga coisas feitas para a natureza carnal, que Paulo propõe. Não é Paulo, não. É Deus que propõe, através do Espírito Santo, fazei morrer a natureza terrena, as inclinações naturais para... Aí ele cita essas 5 características que o pastor Vili mencionou: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. E a idolatria, por incrível que pareça, é a mais executada na humanidade. Nós não distinguimos idolatria. Mas quando eu tenho, por exemplo, a impureza, eu estou satisfazendo uma idolatria, que é o meu eu no trono. Quando eu tenho desejos, paixão lascívia, eu quero satisfazer o meu Deus, que passa a ser o meu eu. E a gente não faz ideia de como a idolatria, a gente às vezes combate a idolatria em quem adora ídolos, mas nós fazemos idolatria, pastor Vili, na nossa vida particular, quando a gente satisfaz nós mesmos ou a natureza carnal a todo custo. E às vezes até numa igreja evangélica como a nossa, quando a gente idolatra alguém, né? Eu gosto do pastor Vili. Pastor Vili é maravilhoso. Olha, não perco nada. Hoje eu não posso perder porque é o pastor Vili, né? Aí alguém diz: pastor, aqui está com ciúme. Tem nada a ver. O Vili é mestre, é um professor extraordinário. Mas eu quero dizer que às vezes nós idolatramos, sim, né? Idolatramos a banda do louvor, aquela que eu gosto, me faz bem. Aí, se não é ela, eu não venho. Eu estou dando exemplos esdrúxulos assim, mas para dizer que o que tem predominado hoje no mundo é exatamente a idolatria, né? Então, cuidado com isso. Se nós não mortificarmos a nossa natureza terrena, estas coisas que poderiam ser desdobradas aqui. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos desdobrar aqui que a prostituição vai além do aspecto de vender o corpo, como já foi falado. A impureza, quanta impureza, né? Vaidade é uma impureza. Mas, professor, com a palavra. Não vamos entrar tanto nas minúcias, mas já que o pastor trouxe, né? No caso, o termo ali prostituição, no grego é porneia, que tem o sentido de coisificação do próprio corpo. Então, a ideia não é somente aquele que vende o corpo, mas aquele que se transforma em um objeto a ser comercializado. Claro, a prostituição, seja uma prostituta ou um homem que se prostitui, é o maior exemplo disso. Mas quando eu, por exemplo, tiro fotos indecentes de mim mesmo e transformo meu corpo em um objeto, né, de desejo do outro, eu já estou agindo na porneia, nessa prostituição. Então, realmente, cada palavra ali tem um sentido e nenhum de nós escapa, porque todos nós temos desejos que nós precisamos conter dentro de nós. Mas Paulo vai além e fala para além da sexualidade. Paulo precisa lembrar outras coisas que precisam morrer para que Deus viva. Como o pastor Ilquias disse, através da morte vem a vida. E é necessário a morte para
o pecado, a morte do velho eu, para que o novo eu, para que Deus viva através de nós. E o texto continua, versículo 7 em diante. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui Paulo está lembrando algo extraordinário. Para nós deixarmos Deus viver em nós, para nós nos vestirmos de fato de Deus, é necessário nos despirmos daquilo que não é conforme a vontade de Deus. Como a Cris nos lembrou, para eu me vestir, eu preciso me despir. Pastor Kias nos lembrou, se uma pessoa, tem uma roupa suja e usa ela, vai ficar um mau cheiro. Nós precisamos primeiro tirar os trajes sujos, tomar um banho, como a Cris nos lembrou, e depois nos vestirmos com aquilo que realmente é bom. Despir para vestir. Há essa transição, essa mudança. A Maricel nos lembrou algo também muito interessante. Nós vamos entrar nesse versículo com mais profundidade ainda, mas veja, versículo 23 diz: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse se despir e se vestir envolve não somente ações, envolve uma consciência. A ação é consequência dessa consciência. Por isso diz, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. No original tem o termo psique, alma. Fazei com a sua alma. Fazei de vontade mesmo. Não é algo que você faz para cumprir tabela. Não é algo para cumprir os ritos, como Paulo havia indicado já para os colossenses. Não basta cumprir os ritos. É uma transformação de dentro para fora. É um tirar o que está podre para colocar algo novo, algo que nos traz vida. Às vezes, pastor Vili, a gente pensa assim: mas é muito difícil colocar essa carta de Colossenses em prática. O que realmente quer dizer tudo isso? Como assim amar os outros, suportar os outros? Ele vai falar aqui para frente dessa vida em família. Isso daqui é muito desafiador. Por isso que quando a gente olha o texto, a gente precisa olhar ele num contexto todo. O apóstolo Paulo aqui, como muito bem o pastor Ilquias nos fala, Deus aqui nos ensina de qual forma? Eu estou dando para vocês um caminho. Isso daqui é um caminho de construção, não é do nada que você vai suportar, não é do nada que você vai amar, não é bem assim não. Por isso que ele começa falando sobre o quê? Sobre um sacrifício de Cristo no início da carta. Aqui ele começou falando o quê? Busquem as coisas que são do alto, busquem conhecimento. Vocês precisam ir buscando, vocês precisam ir se despindo. Eu acho muito interessante quando ele fala aqui: porém, Cristo é tudo em todos. Não são vocês. É Cristo em vocês. Vocês sozinhos, não. É Cristo em vocês. E aqui está toda a diferença, porque é muito necessário que essas mudanças aconteçam. É muito importante que tudo isso aconteça para que você mostre que é Cristo em vocês. Não há outro caminho. Porque quando a gente fala que nós somos a luz do mundo, seremos a luz do mundo, se Cristo estiver em nós, sendo tudo em nós, e se a gente conseguir dia após dia ir se despindo desse velho homem. Pastor Vili, eu queria dizer que nós estamos tendo uma interação muito boa também no Instagram, A Fernanda Silva diz o seguinte, olha, aquela pergunta que eu fiz no início, quais os benefícios de viver as coisas do alto? Ela responde: o benefício maior é não passar a eternidade no inferno. E é verdade, Esse é o maior benefício. As coisas aqui nesse mundo são passageiras, mas a eternidade longe de Deus e no inferno é um castigo insuperável. A Lenice também responde aqui, ser uma boa pessoa
sentindo a paz de Deus independente dos acontecimentos. Esse é um benefício que a vida, buscar as coisas do alto, Deus traz para nós. A Fernanda complementa dizendo o seguinte: e nos lembrar que não chame de impuro o que Deus purificou, Atos 11, 9. Logo, sejamos puros e olhemos como puro o que Deus purificou. Quem quiser manter sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, disse Jesus, salvá-la-á. E o pastor Marinaldo, lá no YouTube, vai dizendo o seguinte: preciso pensar que pecar é errar o alvo, mudar o verdadeiro sentido das coisas. De fato, é isso mesmo, nós erramos o alvo, mudamos o sentido das coisas. E a Sandra vai dizendo o seguinte: quero agradecer as orações feitas por mim. Fiz o exame do Covid e deu negativo. Glória a Deus. Legal. Agora, voltando para o texto, antes de a gente avançar, pastor, o versículo 7 mencionado me chama muita atenção. Porque o versículo 7 diz assim, ora, nessa mesma coisa andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, a gente pode ter os desejos da carne em nós, mas nós não vivemos mais neste contexto. Nós somos nova criatura. Isso aqui traz para nós um senso de responsabilidade maior do que a gente imagina. Ninguém pode pecar e dizer assim, eu só correspondi à minha natureza. Não, você vivia embaixo da natureza carnal noutro tempo. Você não tinha sido regenerado. Você não era salvo, você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador e tenho o Espírito Santo dentro do meu coração, eu me transformo uma nova criatura. Logo, para que eu satisfaça os desejos da carne, é uma escolha. Por isso que a gente vai dizer que a vida cristã é uma verdadeira liberdade. Antes eu não tinha liberdade, eu era obrigado a cumprir a natureza carnal. Hoje não. Hoje eu pertenço à nova natureza. Se eu peco, eu olhei o pecado, eu quis ir ao pecado, eu me esforcei para nutrir e fazer o pecado. Vocês não vivem mais nesse tempo, diz o apóstolo, vocês vivem no novo tempo. Então, agora, porém, revesti. Aí ele vai dizer, o versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Gente, a gente diz que irar não é pecado. A Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então eu posso me irar, porque irar não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Paulo está dizendo o seguinte, despojai-vos da ira. A ira pode não ser pecado, mas eu posso me despir dela. Eu vejo uma situação e vou me irar, e diz, não vou me irar não, porque eu sou uma nova natureza, né? Indignação, mas eu fico indignado com um negócio desse. Esse parece que é o pecado principal dos pastores, né? O pastor vigia muito o pecado da glutonaria, não, mas vigia o pecado da bebedeira, do álcool, do vício, da carnalidade, da prostituição, né? Do vocabulário, da xingação. Mas a indignação, gente, parece uma coisa muito comum em nosso meio. De vez em quando eu me vejo indignado, mas eu fico indignado com um negócio desse. Agora o Paulo está puxando minha orelha, dizendo assim, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência. Esse é um pecado principal dos crentes, sabia? Vocês que estão aqui, crente não bebe, não fuma, não rouba, não faz aquilo tudo, mas gosta de falar. E às vezes falar da vida dos outros. Falar da vida dos outros é maledicência. Aí uma irmã chegou para mim, muito querida, muito crente, disse, pastor, mas falar o que é verdade é maledicência? Eu falei, mas é verdade. Eu falei, mas o que a vida dos outros tem a ver com a sua vida? Né? Quem te constituiu juiz do teu irmão? Eu me preocupo com o crente maledicente, que começa a comentar coisas da vida dos outros. É pecado, sim.
Aí os crentes ficam chateados. Às vezes eu vejo algumas rodinhas ali. Vocês estão falando de quê? Eu tenho muita preocupação com isso, porque gosta de falar da vida dos outros. Fale da sua vida, não da vida dos outros. Às vezes é falar de combinação de roupa dos outros. Mas, menina, você viu a roupa que eu não estava usando? Maledicência, o diabo se utiliza desse seu pecado porque você dá brecha a outras coisas. Então, quando Paulo diz assim, ó, despojai-vos de tudo isso, né? Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Gente, nós estamos indo no curso desse mundo. Alguns termos usados pelo mundo está sendo parte, inclusive, do vocabulário de muita gente cristã, evangélica, nascida de novo, e às vezes até de alguns pastores. Linguagem obscena. Ah, mas a conotação é outra. Mas vai ver lá na definição, né? A gente que estuda teologia, na definição etimológica, na definição da linguagem razoável, a gente tem usado um termo muito comum aí, que todo mundo usa, que começa com S e termina com agem. Tá? Eu estou falando isso porque eu sei que muitos de nós aqui usamos esse termo. Esse termo é uma linguagem obscena. Fulano fez uma comigo. Vai ver a original da expressão. É obscenidade pura. Mas é assim que vai entrando o relaxamento. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Eu disse, olha, se eu estou sendo radical, não firo ninguém. Mas se eu deixar passar isso, amanhã eu estou deixando passar um bocado de outra coisa, porque o furinho eu ia dizer no sofá, hoje não tem mais sofá daquele produto que furava e ia abrindo, né? No banco do carro também já mudou. Um furinho vai crescendo e vai dando brecha para o pecado maior tomar conta do nosso coração. Então, assim, nós não somos mais desta natureza, nós estamos em outra condição. Se eu estou caindo, é porque eu estou escolhendo cair. Então, escolha se arrepender e escolha voltar, porque Jesus espera você de braços abertos. Muito bom ouvir as considerações dos irmãos quanto aos benefícios de buscarmos as coisas de Deus, porque estão conforme o texto. A Fernanda falou que um dos benefícios é não passarmos a eternidade no inferno, e de fato, no versículo 6, Paulo lembra que o pecado tem como consequência a ira de Deus. Nós somos salvos da ira de Deus, nós somos libertos da ira de Deus. No versículo 15, nós vemos a respeito da paz, que também foi comentado. Pastor Marinaldo nos lembrou de que nós temos um alvo e podemos acertar esse alvo, e pecado, do grego hamartia, é errar o alvo. Notem que isso tem tudo a ver com a Cris, com o que ela comentou antes. Ela falou, é uma perfeição que é um caminho. E de fato, no grego, o termo perfeição, vem de teleios, perfeito. E teleios, perfeito, vem do termo telos. Telos é objetivo, destino. Então, nós cristãos, como a gente canta, nós temos que ser como a flecha que acerta o alvo, ou nós devemos nos imaginar como aquele que segue o destino, o objetivo correto, o caminho certo e não o caminho errado. Por isso que aquele texto que o pastor Ilquias leu, versículo 7, nessas mesmas coisas andastes vós. Vocês andavam por esse caminho, agora vocês vão por outro caminho. Não basta somente pararmos, nós precisamos voltar e pegar um caminho diferente. E esse caminho diferente está ali nos versículos 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não basta pararmos. O desafio do cristianismo não é só não fazer o errado. Nós precisamos também fazer o que é certo. Não basta tirarmos as roupas sujas, precisamos vestir as roupas limpas. E a roupa que vai por cima de todas as outras está ali. Acima de tudo isto, do versículo 14, é isto. Sobretudo, por cima, que venha o amor. Nós precisamos nos vestir
do amor. Nós precisamos ter essa prática do amor fraternal entre nós. Eu estava lembrando aqui, pastor Vili, das músicas que a gente canta aqui na igreja, né? Eu acredito que a gente tem umas músicas com uma teologia muito profunda. Quando a gente canta Meu Alvo é Cristo, quando a gente cantava, alguns anos atrás, uma canção do pastor Ademar de Campos, quando ele fala assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Eu acho que tem muito a ver com esse início aqui. É Cristo que é a nossa vida, né? Eu me lembro da gente cantando essa canção aí há uns 20 anos atrás, né, que a gente cantava, né? 40 anos atrás. 40, pastor, é que daí eu não estava lá ainda, né? Mas, assim, essa ideia de canções tão profundas e muitas verdades, né? Cristo é a nossa vida, é Cristo que é a nossa vida. Daí a gente vem aqui para uma teologia na prática. Ei, vocês não vão ser cristãos sozinhos no mundo, vocês vão ser cristãos vivendo em comunidade. Como que eu vou me relacionar com as pessoas? Eu acho muito bonito isso aqui. E eu trago aqui também esse amor. Esse amor aqui é um amor que é oriundo de Deus. Aqui é o ágape que vem de Deus. Como eu vou viver esse amor, esse ágape que vem do Senhor? Ah, tem que estar pertinho. Eu vi na internet essa semana uma coisa assim, como ter intimidade com Deus. Como está cheio de mensagens nesse sentido, né? Aprenda a ter intimidade, aprenda a ter intimidade. A gente está precisando de palestra para ter intimidade com Deus, sendo que Jesus, ele explica muito fácil ali. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus se relacionando com os discípulos, estava um alvoroço, ele se retirava para orar. Então, esse caminho da oração será o caminho dessa vivência, para que a gente possa conseguir viver o ágape, que não é o amor de amigo, não é o amor de irmão, não, é o amor que é oriundo, que vem, que a fonte dele é Deus. Muito bem. Quando a Cris fala de muita gente querendo ouvir sobre intimidade, isso é muito sério, né? Por quê? Porque durante muito tempo a intimidade com Deus estava no templo. Por que queremos ouvir sobre isso? Porque nós não estamos podendo ir no templo. Só agora que a gente começou a liberar o templo, mas alguns ainda não vêm do templo. A comunhão com Deus dava-se a partir da adoração, da pregação da palavra e da comunhão com os irmãos. Ali nós tínhamos uma intimidade com Deus. Esse distanciamento social nos leva a ter sede dessa intimidade. Essa semana, administrando uma situação muito difícil, eu fiquei na expectativa de que poderia chegar nas madrugadas qualquer informação importante de que ia precisar da minha ajuda. E teve um dia que eu acordei e fui ver primeiro o WhatsApp antes de ver o versículo do dia. Isso virou um ato religioso, espiritual na minha vida, que a primeira coisa que eu olho quando acordo é o versículo do dia, e não o WhatsApp, não o e-mail, nada disso. E eu fui direto ver o WhatsApp e disse: Deus, me perdoe, mas eu preciso primeiro... Aí eu falei, mas o que é que eu estou fazendo? Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Mas as nossas ansiedades, né, as nossas angústias, nos leva a primeiro ver o que está acontecendo para depois buscar ao Senhor. Então, essa intimidade com Deus que precisa acontecer no nosso privado, no nosso particular, naquele ambiente que ninguém vê. É muito bonito ver a gente aqui, né, tudo bonitinho, com a Bíblia aberta, orando publicamente, mas Deus não nos vê no secreto, no privado. E aí, acho que Deus deve ficar muito triste com quem faz assim, né? Você lá na igreja é todo engomadinho e todo certinho, mas cadê você aqui, cara, no dia a dia? E talvez essa palavra minha seja já Deus usando para dar um puxão de orelha em alguns aí, que precisam do templo para ter intimidade com Deus. Interessante que isso tem tudo a ver com o texto bíblico, né? Versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas,
é porque Jesus quer nos lembrar que nele está a nossa paz. Não é olhar o WhatsApp e vermos que não tem nenhuma mensagem problemática. Não é olharmos, como eu falei ontem no culto, a nossa conta do banco e vermos que temos algum dinheiro. A nossa confiança, a nossa paz deve estar em olharmos para Jesus e sabermos que Ele cuida de todas as coisas. E é interessante o termo que Paulo usa, né? Seja a paz de Cristo o árbitro. Árbitro também aparece ali em Colossenses 2,18, falando: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Muitas vezes nós queremos ser juízes dos outros, como o pastor Ilquias disse. Nós queremos julgar o nosso irmão, mas nós precisamos lembrar que há um juízo interno, através do Espírito Santo de Deus, que mostra para nós a vontade de Deus através da paz no nosso coração. O termo árbitro aqui poderia ter dois sentidos: o juiz em sentido jurídico, mas também o árbitro atlético, esportivo. Até hoje, né, os esportes têm árbitros e é importante, né? Mas é interessante a gente pensar que, na nossa visão, né, tendo cada um árbitro dentro de si, não é necessário um juiz entre nós cristãos. Eu penso, por exemplo, no futebol, né? No futebol profissional, se não tiver um árbitro, vira confusão. No futebol entre cristãos, será que é necessário um árbitro? Infelizmente é muito necessário. Eu lembro já de várias e várias situações em retiros, na qual, né, no futebol, o momento de mais briga é o momento do futebol. Sei de situações no qual o futebol teve que ser proibido em retiros. Sei de situações no qual a paz que deveria estar dentro de nós, muitas vezes nós não conseguimos nem externalizar, sendo necessário um árbitro externo para nos unir, quando na verdade nós precisamos lembrar que somos em Cristo um só corpo. O texto continua e diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E agora tem tudo a ver com o que a Cris falou sobre as músicas. Veja só: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Semana passada estava até conversando com o Júnior. Como é importante as músicas que nós cantamos terem letras bíblicas. Porque cantando nós não somente proclamamos, mas ensinamos a nós mesmos. Irmãos, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Aquilo que está na nossa mente, que ocupa, é muito importante. Aquilo que nós cantamos, que ocupa a nossa mente, e de fato ocupa, as músicas ficam, né? Isso pode nos levar à verdade bíblica ou nos afastar dela. Por isso eu gosto muito de pensar que muitas vezes na minha vida eu tomei o caminho certo, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração através da lembrança de uma canção. Uma canção que me remeteu a um texto bíblico, uma canção que me lembrou da verdade do Evangelho. E de fato, as músicas são sim uma forma de instruirmos uns aos outros para a vontade de Deus. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, que nós temos uma telespectadora muito importante que acabou de entrar aqui, Dona Laide, né? Catete Ruppentauer. Para ver o filhão dela aqui, matar a saudade, Dona Laide. Seja muito bem-vindo. E ela mandou um bom dia, né, pastor? Deu um bom dia. Bom dia, Dona Laide. Para todo mundo, não é só para o filhão dela, não. Mas o versículo 16 que o pastor Vili traz, diz assim: habite, não é de qualquer maneira, mas habite ricamente em vós a palavra de Deus. Para que possa estar dentro de nós ricamente a palavra de Deus, nós devemos ter intimidade com essa palavra, gastar tempo com ela, memorizá-la, cantá-la. Quando a gente canta é mais fácil de memorizar. Eu tenho dificuldades com memória, vocês sabem disso. Eu não sei onde dizer a referência de texto, por isso que eu dependo, inclusive, de uma Bíblia com chave bíblica. Mas eu sei dizer o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia. Por quê? A palavra de Deus habita em mim. Olha, como diz a palavra de Deus, talvez eu não possa dizer aonde aí nesse momento, mas Deus diz assim:
habite ricamente em vós a palavra de Deus, né? Agora, para que possa entrar ricamente a palavra de Deus em meu coração, eu tenho que ter intimidade com ela. E nós temos intimidade com muita coisa, mas pouca coisa com a palavra. Então, eu queria finalizar a minha participação dizendo exatamente isso, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. E é interessante, é tão importante nós gastarmos tempo, ou melhor, investirmos tempo estudando a palavra de Deus, que a gente tinha planejado estudar os capítulos 3 e 4, mas vamos parar por aqui. No meio do capítulo 3, o texto bíblico é muito rico, e é mais importante nós não perdermos nada dessas preciosidades que Deus tem para nós. Cris, tem uma consideração final? Eu destaco que nós tivemos uma média aqui de 30 pessoas acompanhando a gente pelo Facebook. Aqui na igreja temos aproximadamente umas 20 pessoas. E tem o pessoal do Instagram, do YouTube, né? Então, a minha dica que eu deixo para a semana que vem é: leia a carta de Paulo a Colossenses. São apenas 4 capítulos. Inicia lá no 1, lê do 1 ao 4, com certeza você vai ter uma noção do todo dessa carta e que a gente possa caminhar, conforme fala ali no 15, né? Fosse chamados em um só corpo, sede agradecidos, habite, que essa morada de Deus esteja aí na sua vida e que a gente possa seguir cumprindo aí correspondendo aos propósitos de Deus para a vida individual de cada um. Amém. Como nós temos visto, então, são muitos os benefícios de nós buscarmos as coisas de Deus. Benefícios não só na eternidade, não somente não sermos consumidos pelo fogo eterno no inferno, mas já nessa vida, sermos transformados e termos o privilégio de vivermos dentro da vontade de Deus. Que Deus esteja nos direcionando, nos abençoando e nos moldando à sua própria imagem.